Olá, boa noite. Está no ar mais um Esporte RBA. Sexta-feira, semana terminando, mas ainda tem muita informação de esporte para a gente passar para você que está aí em casa. Então a gente mostra agora quais vão ser os destaques da edição de hoje. Nesse final de semana tem basquete 3 contra 3 em Rio do Sul. É a final do primeiro campeonato sul brasileiro. Confirmada a rodada dupla do catarinense de automobilismo em Lontras nesse final de semana. Vôlei rio-sulense joga desfalcado em Brasília amanhã pela Superliga. Tem as expectativas para a grande final do campeonato da Liga Rio-Sulense de Futebol. Quem fica com o título? Cruzeiro ou União de Taió? Ciclistas de Rio do Sul encaram um desafio sobre rodas. Eles vão pedalar de Santiago, no Chile, até o Ushuaia. Vão ser em torno de 50 dias de aventura até a terra do fim do mundo. E ainda toda a magia da patinação. Ao vivo, integrantes do grupo Girassóis falam sobre espetáculos e conquistas do ano. Pois é, bastante coisa para a gente discutir hoje, mas a gente começa mostrando para você qual é o destaque dessa semana. E mais uma vez, infelizmente, ele não é positivo, né? É uma notícia triste aqui para o esporte da nossa região. Confira. O pedido de licença foi protocolado na tarde de terça-feira. Em carta oficial aos torcedores, o presidente do clube, Aires Marchetti, explicou que a situação financeira foi o motivo para essa decisão. É caro, segundo ele, manter uma equipe. E para a temporada 2016, pelas exigências dos bombeiros, teriam que ser feitas algumas reformas na Baixada que custariam R$60 mil e ainda reduziriam em 500 lugares a capacidade das arquibancadas. Para tentar se manter na competição, o Atlético ainda buscou parcerias, primeiro com o Internacional, que cederia sua equipe sub-23, e depois com empresários alemães, mas as negociações não deram certo. O Guarani de Palhoça vai ocupar a vaga do Atlético na elite do futebol catarinense no ano que vem. Tá aí, infelizmente, então, nosso destaque foi a desistência do Atlético de Ibirama do campeonato do ano que vem, pedido de licença de pelo menos 1 ano junto à Federação Catarinense aí do nosso Atlético de Ibirama. E para falar sobre isso e outros assuntos do nosso esporte regional, eu recebo aqui hoje Ciro Sala, ele que acompanha de perto tudo o que acontece no esporte da região, né? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Adriele. Boa noite também o Marcelo, que vai ser apresentado daqui a pouco. E um prazer poder estar aqui participando do RBA Esporte. E também boa noite a todos os telespectadores que nos assistem nesse momento. E também o Marcelo Ramos, né, já foi apresentado pelo Ciro, que é diretor da arbitragem da Liga Rio-Sulense de Futebol, porque a gente também vai falar sobre isso nesse primeiro bloco, né? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Adriana, boa noite a todos. Realmente, vamos falar sobre a Liga, infelizmente a desistência do Atlético, né? Então vamos esclarecer aí algumas dúvidas e também falar os pontos positivos da Liga que a gente teve esse ano na arbitragem. Com certeza. Então, antes da gente passar para o assunto Liga, né, em relação a esse da desistência do Atlético, Ciro, inclusive o primeiro lugar que eu vi essa notícia foi no seu Face, você saiu na frente até de muita gente. Como é que você vê isso aí para o nosso esporte? Bem, Adriana e amigos, a gente vê com uma tristeza acima de tudo. Grandes jogos na Baixada, grandes clássicos contra Criciúma, Joinville, Figueirense. E quem perde, né, infelizmente, é o Alto Vale, é a gente, todos aqueles que gostam do futebol. Uma notícia lamentável, questão de, infelizmente, hoje as dívidas atingem muitas empresas e não foi diferente, de repente, o grupo Marchetti, né, do seu Aires Marchetti, que realmente colocava bastante dinheiro no Atlético, essa que é a verdade. Mas, enfim, eu, particularmente como torcedor do Atlético, não só participando da mídia esportiva como você também, a gente lamenta muito e a gente torce para que um dia o Atlético volte. Tomara que não aconteça mesmo caminho que nem o Juventus Atlético Clube aqui, ou o Clube Atlético Alto Vale, que, né, pediu licença 1, 2, 3 anos e depois não voltou mais. Já pediu uma vez, voltou. Esperamos que aconteça isso de novo, que se repita, né? Exatamente. Tomara que em 2017 ele retorne com força total. A gente torce por isso. Com certeza. Bom, e agora a gente entra no assunto Liga Rio-Sulense de Futebol, porque, bom, esse final de semana é simplesmente o final de semana em que vai ser conhecido o campeão, né? Jogão no estádio do Cruzeiro em Presidente Getúlio. Cruzeiro jogando pelo empate, já que venceu o jogo de ida fora de casa por 1-0 diante do União de Taió. E o União de Taió tendo que aí fazer uma missão muito difícil, que é vencer o Cruzeiro em casa para conseguir levar para a penalidade, né?
Olha, eu diria o seguinte, André, se você me permite, essa missão do União de Itaió não é tão difícil assim, porque só depende do União. Uma vitória simples, 1-0, a decisão vai para as penalidades máximas e aí a coisa fica igual. Por quê? O regulamento mudou na final. Se tivesse sido permanecido o mesmo item do regulamento, ou seja, saldo de gols e gol marcados fora, o Cruzeiro dificilmente seria, né, praticamente, não perderia esse título. Agora, não existe mais essa questão na final, então não tem saldo de gols. Então, só depende do União de Itaió. 1-0, 2-1, 10-9, 5-4, com diferença de um gol, dizendo, a decisão vai para os pênaltis. Agora, que evidentemente que o Cruzeiro tem uma grande vantagem, tem 87% de aproveitamento no campeonato, está invicto até agora, nenhuma derrota. União está com 48% dos pontos, entende, Marcelo? Então, evidentemente que o Cruzeiro joga em casa. A torcida vai comparecer em massa, né? Vai encher lá o Bernardo Miller. A missão difícil, no caso, para o União seria conseguir ganhar do Cruzeiro em casa, que é complicado, né? A torcida comparece, o Cruzeiro é forte em casa, então fica complicado. Fica complicado, mas o campeonato não está decidido ainda. Com certeza. Tem mais 90 minutos. Com certeza. Esse jogo está em aberto com toda certeza, a torcida está convidadíssima, porque vai com certeza ser um grande duelo, porque independente de qualquer coisa, o União não vai se entregar, né? Tá aí, tem grandes chances ainda também, então não vai se entregar e vai fazer um jogão. A diferença é um gol, quer dizer, tem que vencer. O Cruzeiro até hoje não perdeu nenhum, muito menos em casa, está invicto. É difícil? É, mas não é impossível. Com certeza. Bom, e o Marcelo é responsável aí pelo setor de arbitragem e entre todos os personagens que estão aí numa final como essa, o árbitro tem uma grande importância, né? Comandar uma decisão assim, é difícil? Como é que fica pro árbitro? O árbitro ele tem que se concentrar. Ele é como um atleta, ele tem que procurar uma boa alimentação, um bom repouso, procurar se concentrar ao máximo na partida, né? Lembrando que o Marcelino fez um ótimo trabalho na primeira partida, lembrando um pouquinho ali do União. O União, antes de levar o primeiro gol, ele teve 3 oportunidades de abrir o placar em Itaió. Então ele tem um potencial muito grande para chegar lá e surpreender a todos. 1-0 é possível. Dentro de casa, na casa do Cruzeiro, é difícil. Mas ele tem muito potencial. E sobre a arbitragem, quem vai comandar é o Vilmar, né? Experiente, muito experiente. Com certeza vai estar preparado junto com os demais e tenho certeza que eles vão fazer um bom trabalho. É difícil, ano passado eu tive o prazer de fazer a final da Liga e tenho certeza que o Vilmar vai dar conta do recado e vai sair com a consciência tranquila, que é o desejo de todo árbitro quando pega uma final. Com certeza. Agora, vou te colocar numa situação difícil, Ciro, para fazer uma análise de arbitragem na frente de um árbitro, né? Mas o que você achou da arbitragem nesse ano no campeonato? No lado aqui do diretor de árbitro, né? E também do árbitro. Mas assim, eu acho que a Liga Rio-Sulense de Futebol, não só a diretoria da Liga Rio-Sulense, está encerrando assim o campeonato e querendo Deus que dê tudo certo lá, encerre com chave de ouro, através do presidente Inácio, o secretário, o presidente, aliás, Osmar Correia e o secretário Inácio. E aqui o Marcelo, eu acho que a arbitragem foi assim, de um nível muito bom. Não porque o Marcelo está aqui, mas aqueles analistas que a gente fez da parte da Rádio Mirador, que estiveram acompanhando o Marcelo. Então, todos foram unânimes. A arbitragem teve muito bem. E a gente espera, né, que nesse domingo, o Vilmar é muito experiente, né, apitou outras decisões, e não vai ser diferente nesse domingo, com certeza. Jogadores do União, jogadores do Cruzeiro, diretoria, torcedores que vão lá, vão ver uma grande arbitragem. Desejar boa sorte ao Vilmar, e a Liga fez um trabalho na parte de arbitragem muito boa. Agora, em relação à arbitragem, o árbitro está sempre sujeito a passar por momentos bem complicados. Nessa Liga, inclusive, tivemos aí pontuais, poucas, mas algumas agressões a árbitros, infelizmente. Como é que vocês lidam com isso aí? Como é que é feito? Quando nós entramos em campo, nós sabemos do risco. Infelizmente, são ex-profissionais, a grande maioria, que perdem a cabeça num momento de um que eles pensam que o árbitro está errado. Só que nós temos que pensar que todo mundo é humano. Errar é humano. E tem lances, inclusive, de esporte profissional que a gente revê na TV várias vezes, ainda fica na dúvida, os comentaristas ficam, será que foi, será que não foi? Vocês têm que fazer isso na hora, né? Não tem tempo para pensar. Numa fração milionésima de segundos, né, Marcelo? Eu realmente, eu tive um lance entre Cruzeiro e Aurora, uma expulsão entre o Pereirinha e o Dinho,
que eu expulsei o Dinho e o Pereirinha. O Pereirinha deu uma cabeçada no Dinho. Era um assunto que eu ia entrar na questão mesmo. E eu, no meu relatório, que a gente preenche o relatório no mesmo dia, eu coloquei no relatório o que tinha acontecido. E durante a semana, assim, na segunda, na terça, até na quarta-feira, muito pessoal está perguntando o porquê que eu expulsei. E eu argumentei. Foi um pontapé por baixo que começou a confusão. E quem deu esse pontapé foi o Dinho da Aurora. E na quarta-feira chegou a imagem. Realmente aconteceu aquilo. Então, assim, muita gente criticou, ninguém viu. A rádio estava lá. Até porque a bola nem estava mais ali no lance, tanto que a nossa câmera já tinha também saído do lance, porque a bola tinha saído. Então, assim, eu queria que o pessoal pensasse, se com várias imagens, várias pessoas não viram, o árbitro tem 1 segundo, 2 para pensar. Agora, nesses casos, tem uma... o que a regra diz? Você pode expulsar só quem começou a confusão, quem bateu de verdade, e quem só apanhou não vai expulso? Ou entre vocês, tem alguma coisa de tipo, deu confusão, expulsa os 2 para acalmar o jogo? Como é que é? Depende muito do que acontece, né? Esse lance realmente foi... Ele começou e o Pereirinha revidou. Então, vai os 2. Agora, se ele dá o pontapé e o outro não revida, quem sai é só um. A gente não tem essa meta, se começou, sai os 2. Não. Se os 2 se envolveram, sai os 2. Agora, se houve agressão de uma parte só, é só aquela parte que é excluída do jogo. Agora, só para finalizar rapidinho o assunto Liga Rio-Sulense, né, Ciro? Com certeza esperamos aí um grande jogo para esse final de semana. Você arriscaria dizer aí se será que... Os 2 têm chance, mas na sua opinião, qual dos 2 sairia campeão aí no final de semana? Olha, a probabilidade e a estatística diz que o Cruzeiro será campeão, pelos números. Mas a matemática é uma ciência exata. O futebol, não. Então eu não vou arriscar. Não vou arriscar. Não vai pelo seguinte, assim, eu, né, quando alguns anos atrás a gente jogava, até juntamente com o Marcelo também já jogava, eu já tive situações dessa, em que eu perdi em casa, seja no futsal ou no futebol de campo, que a gente já jogou para a Liga, e aí fomos jogar na casa do adversário e a gente venceu. Então, de repente, assim, pessoal de Itaió, pessoal da União, quer dizer, que vença o melhor, mas nada está perdido. Com certeza. E nada está decidido. Então, eu não vou te responder, deixa aí a decisão em aberto. Que vença o melhor. Né? Aí, então, verdade. Bom, e antes da gente se despedir desse bloco, eu vou mostrar uma situação lamentável que aconteceu hoje, infelizmente, no meio do esporte, e aconteceu aqui em Santa Catarina, com um time, inclusive, que é um clube que tem uma jogadora aqui do Alto Vale fazendo parte dele. A gente vai mostrar agora para você o que foi isso.